Atlético tem um jogo decisivo, o Galo tem um jogo muito importante amanhã, é Atlético e Ceará. O Galo para fugir de vez da zona do rebaixamento, para pegar aquela energia positiva também para decisão. Galo tem decisão na próxima semana na Copa Sul-Americana, então não pode dar mole, hein, Galo? Na Arena MRV não pode dar mole, Atlético. Então, Galo, Galão da Massa, pra cima deles, Galo! O técnico Sampaoli vai poupar o time pensando na decisão, vai tirar jogador pensando no jogo contra o Del Valle ou é força máxima? Venda de ingressos, como é que tá a procura da massa pro jogo? O Hulk vai ser titular, foi decisivo no último jogo. Todas as informações do Galo a partir de agora com Cláudio Rezende cantando alto, com o Galão da Massa. Um abraço, bom dia, chega mais, Rezendão. Um abraço, Thiago, bom dia a você, bom dia a todos do Rádio Esporte. Aqui no Sextor da Itatiaia, Thiago, e amanhã esse jogo importantíssimo para o Galo, e ele ganhou importância ainda maior depois da vitória do Vitória, né? O triunfo do Vitória sobre o Santos na última rodada. O Atlético agora apenas 2 pontos à frente, né? Acima da zona do rebaixamento. E faltam 10 jogos no Campeonato Brasileiro para o Galo. E dos 10 jogos, Thiago, são 5 confrontos diretos neste momento na tabela. Um deles é contra o Ceará amanhã. Se o Galo vence o Ceará, ultrapassa a equipe lá de Fortaleza e dá um passo importante aí para se manter, né? Sem perigo de zona do rebaixamento. Por isso, Sampaoli encarando o jogo como decisão, os jogadores do Atlético também, né? Já na zona mista, lá depois do empate contra o Del Valle, o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, a turma já falava, agora temos que pensar no Ceará. Foco total no Campeonato Brasileiro. Antes do jogo de volta, que é uma decisão, você falou bem, terça-feira, vale vaga para finalíssima, mas o Galo tem que ganhar o jogo contra o Ceará amanhã na Arena MRV. E aí, Thiago, eu tô apostando que o Sampaoli vai mexer pouco no time, hein? Ele vai com o que tem de melhor. Falo mexer pouco porque uma ou outra peça, jogador mais desgastado, que ele entende que precisa dar uma segurada para terça-feira, um ou outro caso. Agora, o Hulk possivelmente começa, né, Thiago? Pode com o Hulk e com o Dudu. O Dudu não foi titular em nenhum dos 2 últimos jogos. A gente até esperava que ele tinha segurado o Dudu para jogar na altitude. Não foi titular contra o Corinthians. O Hulk foi, né? Contra o Corinthians jogou e entrou no segundo tempo contra o Del Valle. Então eu tô apostando que ele pode ir com os 2, com o Dudu e com o Hulk nessa partida, até para aproveitar o astral dos 2, né, Thiago? O Dudu fez o primeiro gol dele com a camisa do Galo. E o Hulk entrou bem na última partida, participou diretamente dessa jogada do gol do Dudu. Então, uma boa oportunidade aí para levantar o moral desses 2 jogadores também. E o Scarpa, é bom lembrar, está suspenso terça-feira. Então, amanhã, Scarpa é mais 10, né? Não vai poder usar o Scarpa na terça, o Scarpa amanhã joga normalmente. Então, eu tô acreditando, viu, Thiago, que Sampaoli, ele poupou bem contra o Corinthians, era um jogo fora de casa, mas pelo cenário, Arena MRV contra um adversário direto, creio que ele vai com o que tem de melhor para esse jogo de amanhã, viu, Thiago? Ô, Edu Panzi, o Sampaoli, pelo menos a sensação que eu tenho, ele não liga muito pra essa coisa de astral, de energia, de quem tá animado ou não, que é algo bem da nossa cultura, né? De aproveitar o embalo. Diferente do treinador anterior, o Cuca já tinha mais essa ideia, mais maleável ali na escalação, não só parte técnica, tática, se apegava um pouco mais a esse ambiente diferente. O Sampaoli me parece mais pragmático. De toda maneira, amanhã eu imagino, entendo que não dê pra abrir mão de ninguém. Tem que ser todo mundo pronto pro jogão, Edu. Bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, quem tá ligado no Rádio Esportes. Cara, há algum tempo eu mudei um pouco a forma de observar força máxima, né? Força máxima hoje no futebol, no mundo inteiro, é quem tá bem fisicamente também, né? Porque não adianta nada você ter um jogador que é melhor tecnicamente, mas ele tá 50%. Aí ele deixa de ser força máxima. Aí você perde muito intensidade. Hoje o futebol tem muito peso da intensidade, da parte física, ele conta demais. Então isso vai contar para a escalação do Sampaoli, você não tenha dúvida. E eu acho que ele vai mandar a campo quem tiver melhor
fisicamente também. Não adianta ser só melhor tecnicamente. E já tenho dito, né, ao longo da semana, que eu imagino que é a hora de esticar a corda. E esticar a corda é pegar aquele cara que está jogando 2, 3 jogos seguidos e colocar ele para jogar de novo. Nem que seja 60 minutos, pelo menos para iniciar a partida. Se ele estiver bem fisicamente, evidentemente. Porque pra gente falar aqui é uma coisa. Outra coisa é o Sampaoli montar o time titular, tendo o departamento físico, fisiológico, todo mundo que trabalha com essa estrutura do departamento de futebol no entorno dele. Chegando, olha, Sampaoli, fulano de tal tem uma chance de estourar, é melhor dar uma segurada. Ou então, para o jogo de terça, se você escalar esse desde o início, ele não vai te entregar o que você precisa. E aí vem uma escolha do treinador. Futebol é um esporte de risco. Então, tenho certeza que ele vai correr alguns riscos para esse jogo do final de semana e é necessário, porque a importância, para mim, é a mesma, aí é uma opinião pessoal, do jogo contra o Ceará e do Independente Del Valle. Para mim, a mesma importância, apesar do outro ser um mata-mata. E te dá a oportunidade de jogar uma final. Esse é um campeonato por pontos corridos contra o Ceará, mas te dá uma oportunidade de se distanciar de uma zona do rebaixamento e ultrapassar o seu adversário direto, que é a equipe cearense. Então, cara, vale muito, é um jogo importantíssimo e se fosse para apostar num trio de ataque, eu apostaria em Dudu pela esquerda, Hulk de centroavante e o Rony pela direita. Tendo o Scarpa mais centralizado, aí a possibilidade de dar uma folga, um descanso para o Bernard, que tem jogado em sequência, já que o Scarpa está fora do jogo da próxima semana. Tem muita gente boa para ser escalada e eu acho que é a hora de dar uma sequência para o Hulk. Aproveitar o momento, sabe, Thiago? Ele foi bem, confiança, Hulk, Dudu, vai mais uma vez, agora vocês iniciam, vão jogar mais perto do gol, acho que o Atlético vai ser protagonista, não vai ser aquele time de baixar a linha, vai pressionar o Ceará. Jogo propício para esses dois caras que decidiram a última partida. É isso, amanhã é decisão. Cláudio, quero saber já sobre a presença da galera, hein? A torcida do Galo tem que estar junto. Amanhã o Galo precisa de você. Alô, massa atleticana, tá na dúvida, vou ou não vou? Tá frio, tá chovendo. Não, amanhã é todo mundo na Arena MRV para apoiar o Galão da Massa. E aí no meio de semana, próxima semana, aí sim o jogo contra o Del Valle, valendo vaga na final da Copa Sul-Americana. Já o Cláudio volta, hein? Com mais do Galo, atualiza pra gente já, Cláudio, parcial de ingressos. Quantos torcedores temos para amanhã? Ontem você falava em 11 mil. Falei, muito pouco. É jogo para 30 mil no mínimo na Arena MRV e a Itatiaia te ajuda. Bora lá, respondendo a pergunta do programa de hoje. Quem é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro? Você pode ganhar ingressos pro jogo do Galo amanhã na Arena MRV. Agora 11 horas 54 minutos. Já o Christian, hein? Torcida do Cruzeiro gosta, né? Tá jogando muita bola, homem de confiança do técnico Leonardo Jardim, ao vivo no Rádio Esportes. Agora eu quero te convidar a participar do programa. Tem tantos prêmios te esperando. Manda aí a sua resposta. Quem é o líder nesse momento da Série B do Brasil? Hoje começa a 34ª rodada. Amanhã tem um grande jogo, América e Atlético lá em São João del Rei. Mas eu quero saber quem é o líder. Tá trocando toda hora a liderança da Série B. Então quem é neste momento o líder da Série B do Brasil? Você responde no YouTube, também no nosso WhatsApp 99651-9657. Agora quero dar um recado para você da Santa Cruz Acabamentos. Gente, atenção, se você ainda não comprou aquele material para sua reforma, se você está construindo, se prepara porque a Santa Cruz Acabamentos neste fim de semana vai lançar a sua Black Friday, hein? É a Santa Cruz Acabamentos com condições imperdíveis. Já quer se antecipar? Quer sair na frente? Aproveita o sabadão de plantão da Santa Cruz Acabamentos. Lojas abertas de 8 às 8. É isso mesmo, de 8 da manhã às 8 da noite para você aqui em Belo Horizonte, na Avenida Carlos Luz, número 2000, ali em frente ao Shopping Del Rey. Santa Cruz Acabamentos, há 63 anos, construindo sonhos com você. E comprou na Santa Cruz, você ainda concorre a uma Fiat Strada 0 km. Construindo ou reformando, direto para Santa Cruz Acabamentos. Ô Cláudio Rezende, ontem tivemos o outro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana entre a Universidade do Chile e Lanús. O jogo foi 2-2, Lanús chegou a fazer 2-0, o jogo lá em Santiago, no Chile. Os argentinos abriram 2-0, mas acabaram cedendo o empate. Quem apitou o jogo? Anderson Daronco. Adivinha?
confusão com o Daronco no apito, já viu, né? Aos 49 do segundo tempo, ele marcou um pênalti para a Universidade do Chile. Pênalti que aconteceu, viu? Bola bateu no braço do zagueiro argentino, mas o Lanús não aceitou, não queria nem deixar com que o Alaúi batesse o pênalti. Quem bateu foi o Arangues, ex-jogador do Internacional, da seleção do Chile, empatou o jogo 2-2. Esse jogo foi com portões fechados lá em Santiago por conta da briga, né? Entre torcedores do Independiente, que foi desclassificado na ocasião, e os torcedores chilenos da Universidade. Então agora a volta semana que vem na Argentina, Lanús não deixa de ter tido um bom resultado, apesar de estar vencendo por 2-0. Quem vai pegar o Galo na final da Sula? O Lanús ou Universidade do Chile? Porque o Galo vai. Tô botando fé. Ô, Del Valle, aqui na Arena MRV não, equatoriano, não. Aqui não. Aqui eu sou muito mais o Galo. Mas antes da decisão, Cláudio, temos uma outra decisão amanhã contra o Ceará. Como é que tá a procura do ingresso? Torcida do Galo tem que bater o ponto, Rezendão. É isso, Thiago. Neste momento, a parcial de ingressos para o jogo de amanhã está em 15 mil. 15 mil atleticanos, bilhetes comercializados, já emitidos para a torcida do Galo. Ainda tem aqueles resgates, né, de camarotes, que normalmente a turma deixa para a última hora, cadeira cativa. Então, 15 mil é a parcial de agora para o jogo de amanhã. Dá tempo, e o horário é bom, né, Thiago? Sábado, 4 da tarde, na Arena MRV. Os últimos dias, como você já destacou, são dias frios em BH, mas a tarde está legal, né, na Arena MRV, para acompanhar esse jogo tão importante para o Galo. E tem ingresso a partir de R$ 24,90 para sócios. Ingressos um pouco mais baratos do que para terça-feira. E aquele setor Internorte continua com aquela promoção de R$ 29,90 para todas as categorias de Galo na veia. Mesma promoção para terça-feira. Amanhã, a princípio, Thiago, não será aberto aquele setor Inter-Oeste, que fica logo abaixo ali da cabine da Itatiaia. A princípio, não será aberto, só se a venda melhorar muito, né? Até amanhã. Aí o Atlético pode, lógico, abrir esse setor. Para terça-feira, Thiago, temos a parcial também. Tá melhor. Já, Cláudio? 22 mil, tá melhor que amanhã. Aí, eu sei que o torcedor gosta, né, de decisão, mata-mata, é outro clima, mas, gente, amanhã a torcida do Galo não pode abrir mão de estar presente, cara. Ó, fala com a esposa aí, mas é final de mês, Thiago, tô sem dinheiro. Participa do Rádio Esportes, tem ingresso pra você. Dá um jeito, amanhã a torcida tem que bater o ponto. Mas a venda pro Del Valle já tá quase o dobro. 22 mil para terça-feira, e eu falei, os ingressos inclusive estão um pouco mais caros para terça-feira, não é muita coisa não, mas está um pouquinho mais caro para terça, até pelo jogo tem o caráter decisivo. Então terça-feira é um jogo 9h30 da noite, e amanhã, Thiago, 4 horas da tarde. Então a turma que está pensando aí, bora para a Arena MRV amanhã acompanhar o Galão da Massa, porque uma vitória vai deixar o time numa situação melhor de novo, assim como o Galo conseguiu contra o Sport, né, Thiago? Aquela época, aquele jogo era decisivo, o Galo ganhou, abriu 9 pontos para a zona do rebaixamento, mas aí vieram o empate com o Cruzeiro e a derrota para o Corinthians. O Galo fez 1 ponto nos últimos 6 e o Vitória fez os 6, né? O Vitória ganhou as 2 últimas partidas, por isso que apertou de novo. Mas amanhã a massa atleticana na Arena MRV para acompanhar o time, né, Thiago? Lembrando que o Vitória joga em casa contra o Corinthians e o Santos enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. Então o Galo tem que fazer a sua parte e também, por que não, dar uma olhadinha no retrovisor para acompanhar os dois times que estão logo abaixo do Atlético na tabela de classificação. Sinal eletrônico marcou meio-dia. João Vitor Xavier, nosso outro analista escalado para o Rádio Esportes, para falar desse momento. João, tenho dito aqui já desde o início do programa, amanhã a massa tem que estar presente. Galo precisa do apoio do seu torcedor e é sim, tal qual a semana que vem contra o Del Valle, uma decisão para o Atlético no Campeonato Brasileiro. João Vitor Xavier, um abraço, João. Thiago, tá na hora do torcedor abraçar o time do Galo, né? Porque é um jogo fundamental, não é porque o torcedor queria, o torcedor do Galo queria o time brigando pelo título, mas não está brigando pelo título. Está brigando contra o rebaixamento nesse momento e é contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Então, abraçar o time nesse momento é fundamental. Minha sugestão para o torcedor do Galo: vá para o jogo, vá para campo, não pense só no jogo da Sul-Americana,
abrace o time nesse momento. O Galo precisa de um bom resultado, o Galo precisa passar pelo Ceará, é adversário direto, impacta diretamente na disputa contra o rebaixamento e o Atlético precisa da vitória. Então não adianta o torcedor do Galo pensar só no jogo da Sul-Americana no momento que tem um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro e precisa ficar livre do fantasma que viveu no ano passado. Não dá para chegar na última rodada, como chegou no ano passado, brigando contra o rebaixamento. Então, Thiago, é hora do torcedor abraçar o time, pensar no Campeonato Brasileiro, até para chegar no jogo da Sul-Americana com mais tranquilidade, com mais folga e com um ambiente melhor para um jogo decisivo. Então são duas decisões e não apenas uma. É uma decisão contra o Ceará pelo Brasileiro e depois uma decisão na Copa Sul-Americana, que passa a ser o jogo mais importante do ano para o Galo. Mas para chegar bem na Sul-Americana, Thiago, precisa primeiro fazer esse dever de casa e passar bem contra a equipe do Ceará, para chegar com a cabeça boa, com o ambiente bom, com a arquibancada boa, para o jogo mais importante do ano, que vai valer vaga na decisão da Copa Sul-Americana, Thiago. Boa, João Vitor Xavier também conosco no Rádio Esportes, é isso, é decisão. Ô, Cláudio. Sim. O Alexander, cadê ele? E o Patrick? O Patrick, até o Henrique André dizia ontem, né, a mãe dele ficou brava nas redes sociais, que a turma estava insinuando que ele teria caído de moto. Não caiu, mas vai voltar quando, Cláudio? Vamos lá, Thiago. O Alexander, ele já esteve no banco contra o Independiente Del Valle. E a informação do treino de hoje é que ele está treinando normalmente. Então, se quiser, o Sampaoli pode colocar o Alexander, que não joga há cerca de um mês, né? Teve um problema no joelho justamente na fase anterior da Copa Sul-Americana, quando o Galo bateu o Bolívar. Naquele jogo ele se lesionou, foi um tratamento conservador no joelho, já está aí treinando. Então, pode ser que amanhã, né? Se não for para começar, pelo menos, entre no jogo o Alexander. Eu acho que até tem chance de jogar, né? Porque é um jogador importante aí para o Sampaoli. Já o Patrick está na reta final de recuperação, já vem fazendo alguns trabalhos em campo. O Patrick ficou bem mais tempo fora, né, Thiago? Você se lembra qual foi o último jogo do Patrick? Não me lembro, Cláudio. Foi lá pro meio do ano, né? É, antes do Mundial. Foi no dia 1º de junho contra o Ceará. Ainda. Era o Cuca, justamente com o Ceará. Um turno inteiro, né? Do Campeonato Brasileiro, porque amanhã temos o outro jogo contra o Ceará do retorno. Foram 28 jogos fora. O Patrick. Muito tempo, né? Mas tá quase retornando aí. Não sei se para amanhã ainda, Thiago. Até porque ele não foi totalmente liberado. Mas em breve aí o Patrick, volante, aquele que veio do Palmeiras, que vinha fazendo bons jogos na reta final ali, antes do Mundial, teve essa lesão complicada, né? Foi uma fratura por estresse na coluna, mas agora aos poucos está voltando aí o Patrick, pode ser útil, né, nessa reta final de ano, Thiago. Ô, Edu Panzi, eu não vou atribuir ao Patrick, por mais que ele já tenha surpreendido no primeiro semestre com boas atuações, o fato de ajudar, de ser reforço, de decidir. Agora, o Alexander, esse sim, esse é pra se comemorar o retorno dele, né, Edu? Acho que os dois. O Alexander para um time titular, né? Característica que se adapta e se encaixa perfeitamente naquilo que o Sampaoli pensa sobre futebol, né? Apesar dele não estar utilizando muito as suas ideias nesse início de trabalho no Galo, porque o momento pede algo diferente, o desequilíbrio do elenco, mental, físico, técnico também pedem, e o Sampaoli se adaptou muito bem a isso tudo. Hoje o Atlético é um time mais pragmático, um time que às vezes joga mais recuado, esperando o adversário. Tem jogo que o Atlético não preza muito pela posse de bola, e isso vai completamente de encontro ao que o Sampaoli pensa de futebol, né? Até imagino para 2026, com um elenco mais equilibrado, o Sampaoli voltando a implementar suas ideias na maioria absoluta dos jogos. Mas, em termos de elenco, eu acho que o retorno do Patrick é muito importante. Ele é um meia com porte físico, bom passe, e o pouco que nós vimos dele com a camisa do Atlético, infelizmente o pouco, né, porque ele se lesionou, foi muito positivo. Surpreendeu positivamente. Eu acho que ele pode ser bem aproveitado nessa reta final, mas tem que ter cuidado, né, Thiago? Não dá para atropelar, passar o carro na frente dos bois. Tem que ir com calma, dando minutagem pouco a pouco para o Patrick, para não correr aquele risco de outra lesão, né? Então tem que ir com calma. Agora, o Alexander tá pronto. Mas é por isso que eu disse que não dá pra jogar pra ele essa responsabilidade, não, né? Que ele vai... Pra nenhum garoto, né, cara? Ainda agora mais você concorda comigo, então? Não, concordo. Eu acho que ele é importante. Você começou discordando e terminou concordando. Não, eu não discordei, não. Eu acho que os dois são importantes.
Mas o Patrick muito mais em termos de elenco. O Alexander não. O Alexander, ele chega e farda, né? Esse é titular pra mim, né? Ao lado do Alan Franco ali na cabeça da área. E é um cara que se encaixa perfeitamente naquilo que o São Paulo pensa. E só explicar por que eu falei que ele tem chances, na minha ideia, de jogar amanhã. O Fausto Vera tá suspenso. Eu acho que ele precisa jogar amanhã, Cláudio. Ele tá suspenso de novo. O Fausto Vera tava suspenso. O Alexander, né? O Alexander. Porque o Fausto Vera tava suspenso lá, no jogo da Sul-Americana. E no Brasileiro também. Ele tomou o terceiro amarelo contra o Corinthians. E aí, se quiser mexer em alguma peça ali, para amanhã, vai com o Alan Franco e vai com o Alexander, por exemplo, de 2 volantes. Eu acho que ele tem chances boas, né? Para começar jogando amanhã, o Alexander. Quem sabe na arena, né, Thiago? É isso, o Galo precisa do Alexander, precisa do Hulk, do Rony. Ô, Rony! Aliás, ele fez o gol contra o Ceará, né? Foi. O gol foi dele, né? Foi. Aí. Ô, Rony. 1-0 lá. Bora repetir a dose, Rony. O Galo precisa de você e precisa muito, muito da torcida junto, da massa apoiando. Você pode ganhar ingresso aqui no programa hoje, respondendo a pergunta do Rádio Esportes: qual time é o líder da Série B? O